Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Choquete, sou médico oftalmologista com pós-especialização em retina clínica e cirúrgica e cirurgia de catarata. Eu atuo na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, e eu tenho esse canal com o objetivo de democratizar, de popularizar o conhecimento oftalmológico para que você tenha essa base de conhecimento e consiga diferenciar algo grave que você deve correr e procurar o oftalmologista de sintomas mais brandos em que você pode fazer uma consulta letiva. De nenhuma forma esse canal serve para consulta, e sim como um meio educativo para que vocês conheçam, para que vocês se habituem com os termos oftalmológicos e desmistifiquem um pouco algumas doenças para vocês. Hoje a gente vai conversar sobre uma coisa extremamente comum, que é a conjuntivite e os subtipos dela. Para vocês terem ideia, 20% da população brasileira já teve conjuntivite, segundo os dados da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Olho vermelho, coceira, tudo isso que a gente chama de inflamação na conjuntiva, ele pode ter basicamente 3 causas diferentes. E o tratamento muda completamente de uma causa para outra. O fato de você tratar errado uma conjuntivite, não só não vai ser eficaz, como você pode piorar muito os sintomas, deixar ela ainda mais grave. Então vamos tentar identificar, vamos dividir e, por favor, já um aviso para vocês, não se automedique. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui também para vocês, caso vocês queiram interagir em algum momento comigo, conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vai ser um prazer conversar com vocês sobre alguma dúvida mais pontual eventualmente. Existem 3 tipos principais de conjuntivite. A viral, causada por vírus, então, ela é a mais contagiosa. A bacteriana, que é a que mais causa sintomas desconfortáveis, aquela secreção amarelada, a conjuntivite típica, quando você já olha para um paciente com conjuntivite, você já sabe antes dele entrar no teu consultório. E a alérgica, que não é contagiosa, ela tem um cunho mais crônico. No Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, foi publicado um estudo com 256 pacientes, mostrando que 47,3% das conjuntivites eram bacterianas, 30% eram alérgicas e 21,5% eram virais. Mais ou menos essa divisão de proporção que a gente tem. As mulheres têm um maior risco para conjuntivite viral, segundo o Ophthalmology, que é uma publicação extremamente respeitada nos Estados Unidos, mas ninguém sabe certo por quê. A conjuntivite viral, ela tem um período de incubação de 2 a 14 dias, então você pode ter sido exposto ao vírus, não manifestar sintoma e manifestar sintoma até 2 semanas depois desse contato com o vírus. E ela é altamente contagiosa. A principal característica da conjuntivite viral é o contágio, né? Então, em escolinhas de criança, quando um tem, todo mundo tem. Em casa, quando um tem, todo mundo tem. A bacteriana, ela é mais comum no verão e no inverno. E a alérgica, ela predomina muito mais na primavera, por conta da polinização. Não é a única causa para conjuntivite alérgica, mas é onde a gente acaba vendo o maior número de casos. Quanto aos diagnósticos diferenciais, para que a gente consiga diferenciar uma ou outra, a viral, ela gera uma coceira moderada, ela arde bastante, faz um lacrimejamento intenso, e a secreção dela a gente chama de secreção mais hialina, uma secreção mais clara. A bacteriana, ela se caracteriza por secreção purulenta abundante, aquele olho que o paciente acorda com o olho colado, ele tem que ficar limpando porque chega a fazer um depósito de secreção ao lado do olho. Não faz coceira, por via de regra, né? Eventualmente, em alguns casos sim, por conta da secreção que fica ali acumulada, e ela causa uma fotofobia intensa, o paciente tem muito desconforto à luz, ele quer ficar só no quarto com a luz apagada. A alérgica, ela já é conhecida, né, caracterizada pela coceira intensa. O paciente coça muito o olho a ponto de, em alguns casos, por ser tão crônico, desenvolver lesões de córnea ou de retina relacionadas a isso. E ela está muito relacionada com pacientes atópicos, então quando vem um paciente com uma clássica conjuntivite alérgica, eu já pergunto se ele tem algum sintoma de rinite alérgica. Praticamente a maior parte dos pacientes tem, eventualmente uma dermatite atópica, então a gente começa a descobrir fatores de alergia do paciente em alguns momentos pela conjuntivite dele. Segundo o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, a diferenciação entre os tipos de conjuntivite ela é fundamental, porque a viral ela pode durar até 2 semanas de sintomas, mais o contágio e o período de incubação. A bacteriana
7 a 10 dias de sintoma. E a alérgica, por ela não ser contagiosa, ela é crônica. Então, à medida que o paciente se expõe a um antígeno, ele causa essa conjuntivite alérgica e isso fica sazonal ou eventualmente ele muda alguma coisa em casa, um enxoval, uma cortina, um tapete, ele começa a ter mais casos desse tipo de lesão na conjuntiva. O que é importante saber? Que o erro no diagnóstico ele pode levar a várias alterações severas, principalmente fazendo resistência bacteriana, então você trata vírus com antibiótico. Você pode colocar para tratar um corticoide, mas ela é viral, pode potencializar o efeito viral, causar complicações corneanas. Então, o alerta é o seguinte, não se automediquem. Isso que eu estou falando aqui para vocês é algo mais educacional, para que vocês entendam que existem vários tipos de conjuntivite. Não, de forma nenhuma, serve como uma consulta ou para um tratamento e nem encorajar ninguém a sair tratando por aí, porque você pode machucar mais o teu olho do que realmente ajudar. Como é feito o tratamento? A viral a gente trata com medidas sintomáticas, compressas frias, lágrimas artificiais, colírio lubrificante 4, 6 vezes ao dia, óculos escuro por conta da fotofobia. A bacteriana, sim, nós temos que entrar com antibiótico, eventualmente até um corticoide associado para diminuir o efeito inflamatório e melhorar essa parte da secreção de uma forma mais rápida. Nós usamos as quinolonas, que é uma classe de antibiótico mais própria para isso, né? E nunca, pessoal, nunca usem corticoide sem supervisão. Ele dá uma falsa impressão que melhora. Por que eu estou dizendo isso? Porque o antibiótico ele tem uma restrição de receita e vocês, em teoria, não conseguem comprar. Mas o corticoide, sim. Só que saiba que você pode estar fazendo mal para o teu olho. Se for uma conjuntivite viral ou, eventualmente, uma bacteriana e você tratar só com corticoide, você pode potencializar os efeitos da conjuntivite, machucar a sua córnea, aumentar a pressão intraocular, então uma série de complicações relacionadas ao uso inadvertido de uma medicação. Ponto importante aqui, usuários de lente de contato, suspender o uso imediatamente. Não se usa lente de contato com conjuntivite. E se você teve conjuntivite, despreze aquele par de lente que você estava usando. 90% das conjuntivites com tratamento adequado vão curar e não deixar nenhum tipo de sintoma. Então, apesar de ser algo muito comum, a gente tem condições de tratar e a imensa parte dessa patologia, ela vai curar aí sem deixar nenhum sintoma adicional para o paciente. Quanto às medidas de prevenção e controle do contágio, isso é muito conhecido da conjuntivite, né? A conjuntivite, por ela ter uma virulência, ter um contágio muito alto, é muito essa parte que as pessoas conhecem, né? Medidas fundamentais, e isso todo mundo já sabe desde a pandemia ali, ou deveria saber da pandemia do coronavírus, né? Lavar bem as mãos, água, sabão, álcool eventualmente, álcool 70 se você não tem acesso a água e sabão ali no momento. Não compartilhar toalha, lençol, maquiagem, roupa de cama, porque isso pode ser um meio para você proliferar o contágio dessa conjuntivite. Desinfectar superfícies, álcool 70, notou que alguém está com conjuntivite, algum familiar, aonde ele foi, né, encostou ali, que fez a higiene dos olhos dele, passa um álcool, hoje está super acessível o álcool 70 na farmácia, passa, desinfecta, porque ela tem um potencial de contágio muito grande, né? Eventualmente em casa um pega, todo mundo pega e até o paciente se reinfecta com a própria conjuntivite. Evitar aglomeração se você está com sintomas, não nadar, evitar piscina, e isso são todos dados do controle de infecção hospitalar americano, né? São recomendações deles. Os estudos da New England mostram que o vírus pode sobreviver até horas em superfícies como maçanetas e celulares. Então perceba, pessoal, qualquer descuido com paciente que conjuntivite, uma maçaneta, né? No meu consultório eu faço muito isso. Quando eu vejo o paciente, parece até que é um toque, né? Parece até que é algo exagerado, mas não é. Nesse caso não é exagero. Como eu atendo vários pacientes por dia, né? Eu vejo um paciente com conjuntivite, trato ele, então eu paro meu atendimento, faço uma higiene completa da sala com álcool 70, maçaneta,
a mesa que o paciente encostou, os equipamentos que foram usados vão para esterilizar. Isso eu faço no meu consultório por um cuidado com os pacientes, mas em casa você também pode fazer. Toda parte que você pode pensar que o paciente de conjuntivite encostou, faça uma higiene para evitar um contágio, para evitar uma mini epidemia em casa de conjuntivite. E para evitar a reinfecção do próprio paciente, então se você está passando por aquele momento chato da conjuntivite, principalmente a viral, que ela é super contagiosa, trocar a fronha diariamente, tá? No teu enxoval de roupa de cama ali é ruim, mas tem que trocar diariamente. Descartar a maquiagem que foi usada no período que você estava com infecção, com a conjuntivite. Usar material descartável para limpeza, não adianta nada usar um álcool 70 com o mesmo pano a semana inteira. O período de contágio da conjuntivite viral, ela vai até 14 dias. Então, paciente com conjuntivite teve exposição, apresentou sintoma, ele pode até 14 dias passar essa conjuntivite para outras pessoas. Então imagina você morando junto, ou frequentando escola ou universidade, você tem que ter uma responsabilidade social também de entender que você pode estar passando essa conjuntivite para outras pessoas. A bacteriana mais reduzida, depois do início do tratamento, 48 horas, geralmente, ela já para o período de contágio. E a alérgica, a gente coloca em outra caixinha ali, que a alergia está relacionada ao paciente com ele mesmo, ele não vai passar para ninguém. Conjuntivite bem diagnosticada é conjuntivite bem tratada. 47,3% delas são bacterianas, vão precisar de antibiótico, eventualmente corticoide. 30% são alérgicas, vão precisar de um antihistamínico, que é um medicamento que a gente usa para tirar coceira. E mais uma vez, pessoal, o canal serve para democratizar o acesso de vocês à saúde, mas não para que vocês se encorajem à automedicação. Isso é um conselho mais de amigo do que de médico. Você usando corticoide inadvertido, você pode potencializar a tua conjuntivite e fazer muito mais mal para o teu olho do que bem. Não se automedique. Então, se esse vídeo foi útil para você, curte ele, compartilha com alguém aí que tenha dúvidas sobre a conjuntivite ou acha que está tendo conjuntivite viral sempre, na verdade é uma conjuntivite alérgica que ele está apresentando. Se inscreve aqui no canal e vamos espalhar esse conhecimento científico de qualidade, confiável, para que todas as pessoas tenham acesso. Talvez essa seja a principal função das redes sociais aí. Certo, pessoal? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.